Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte aqui do nosso canal do YouTube da PIBBH, essa igreja que é a sua casa, uma família para você pertencer. Hoje nós vamos avançar o nosso estudo e nós vamos adentrar em Romanos capítulo 3. Aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai fechar toda a sua argumentação que ele começou a construir no capítulo 1, desenvolveu no 2, ele vai fechar aqui no 3 dizendo que todos pecaram. Não só os gentios ali no capítulo 1, não só os judeus no capítulo 2, a verdade é que todos pecaram. Ninguém tem justiça própria, a salvação só é possível pela fé em Cristo Jesus. Esse capítulo então se torna o ponto de virada da carta, da condenação à justificação, do desespero à esperança. Qual que é a estrutura do capítulo 3? Do verso 1 ao 8, Deus é fiel mesmo quando o homem não é. Do 9 ao 20, todos estão debaixo do pecado. Do 21 ao 26, a justificação é pela fé mediante a graça. Do 27 ao 31, a fé exclui a vanglória humana e unifica agora judeus e gentios. Agora, qual é então os aprendizados do capítulo 3? Primeiro, todos estão no mesmo nível, pecadores carentes da graça. Todos nós, não há nenhuma pessoa que esteja num nível diferente desse. Todos estão no mesmo nível. O pecado nos nivelou. Nós somos carentes da graça de Deus. Romanos capítulo 3, verso 10, o texto diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos juntamente são inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo usa aqui o Antigo Testamento para solidificar a sua tese de que o pecado é algo universal e que a partir do Jardim do Éden de Adão e Eva não há um justo sequer. Não há gente boa, não há gente que seja bom o suficiente. Só há pessoas que necessitam da graça, da misericórdia, do perdão e da salvação. De forma que o problema não é só o que nós fazemos, mas é quem somos. O pecado nos nivelou por baixo. Então o apóstolo Paulo agora vai nos mostrar a obra de Cristo. E sabe o que o apóstolo Paulo vai nos dizer, e talvez esse seja o segundo grande aprendizado, é que a lei revela o pecado, mas ela não é capaz de salvar ninguém. Então, se em primeiro lugar todos estão no mesmo nível, pecadores, a segunda coisa é a lei revela o pecado, mas ela não tem poder de salvar. Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, sim, todos nós estamos no mesmo patamar, somos pecadores. E quem é que está dizendo isso? A lei. A lei revela o nosso pecado, mas ela não tem poder para nos salvar. A lei aqui é como um espelho, ela apenas nos mostra a sujeira, ela não é como uma vassoura, ela não é como um rodo, como um pano que tem o poder de limpar. Então, o problema não é a lei, mas sim a nossa incapacidade de cumpri-la, de vivê-la sem Deus. A justiça de Deus nunca foi sobre merecimento, mas sobre a misericórdia, porque todos nós somos pecadores, carecemos da graça, da misericórdia de Deus, e de fato a lei nos mostra isso. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui no capítulo 3 é que nós somos justificados pela graça e não pelo nosso desempenho. No verso 23, o apóstolo Paulo diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então presta atenção no desenvolvimento do raciocínio do apóstolo Paulo. Primeiro aprendizado: todos são pecadores. Todos, não há um bom, não há um justo, todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Segundo aprendizado, a lei nos mostra isso. Ela é como um espelho, ela nos revela essa sujeira, mas ela não tem o poder de nos salvar. Terceiro aprendizado, então nós somos justificados pela graça. E o que nós podemos aprender aqui no verso 23? Olha o que o texto diz: todos pecaram, todos estão destituídos
mas agora sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra justificados aqui significa declarados justos. E isso acontece no tribunal de Deus. Declarados justos, se você observar, não é um processo, é um ato, é um veredito. Agora, nós somos declarados justos por meio da fé e de maneira gratuita, sem custo para nós, mas teve um alto custo para Deus e para o seu Filho Jesus, mas é nos dado gratuitamente pela fé. Outra palavra que é a redenção, que é uma linguagem de resgate, dizendo que Jesus pagou então esse alto custo que era nosso para que nós pudéssemos receber de graça e para que nós pudéssemos ser justificados pela graça. Ou seja, no céu não há meritocracia como há na terra. No céu você tem cruz, sangue e graça. Quem vive tentando merecer Deus vive cansado. Quem crê na graça vive em paz e desfruta do verdadeiro descanso. Quarto aprendizado é que não há espaço para o orgulho espiritual na salvação. Não há espaço para vanglória no mundo espiritual, porque presta atenção na construção do apóstolo Paulo. Todos estão no mesmo nível, todos são pecadores, ninguém merece, todos estão destituídos da graça de Deus, do amor de Deus, todos estão separados de Deus. Quem nos mostra isso? A lei nos mostra como um espelho. Então aqui no terceiro aprendizado nós vimos que nós somos justificados pela graça de Deus, gratuitamente por meio da redenção que houve em Cristo Jesus. Então se essa foi a obra de Cristo, não há espaço para que eu possa me vangloriar. Se essa é a obra de Cristo, não há espaço para que eu me sinta maior ou melhor do que os meus irmãos. É isso que o apóstolo Paulo trabalha agora no versículo 27. Onde, pois, está o motivo de vanglória? É excluído. Baseando-se em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A fé é o antídoto do orgulho espiritual. Aqueles que não creem, aqueles que não têm fé, eles desfrutam de uma soberba espiritual, de um orgulho. São os religiosos que não têm vida com Deus, mas aqueles que têm vida, intimidade com o Senhor, essa vida com o Senhor é o antídoto, porque perto de Deus eles só conseguem gritar o grito de Isaías: ai de mim. Salvação não tem troféu de desempenho, tem testemunho de arrependimento. Deus não salva aqueles que se acham bons, mas justamente aqueles que reconhecem que não são. A cruz, ela destroça o orgulho, porque mostra que ninguém sobe sem primeiro descer. A cruz destroça o orgulho, porque mostra que ninguém é salvo por merecimento, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo faz um grande fechamento, dizendo: olha, nem gentio e nem judeu tem motivo algum para se orgulhar. Tanto o gentio quanto o judeu, eles estão no mesmo nível, são pecadores. Tanto aqueles que observam a lei quanto aqueles que não observam a lei, tanto são pecadores. Os dois são pecadores, estão no mesmo nível espiritual. Os dois carecem da misericórdia, da graça e da salvação de Deus, e os dois são salvos não por merecimento, mas pela fé em Jesus, de maneira gratuita, pela fé em Jesus. Então, querido, eu não sei quem você é, eu não sei o seu tempo de igreja, seu cargo, sua posição, eu não sei nada disso, mas o que eu sei é que você não tem motivo nenhum para se orgulhar. Você não tem motivo nenhum para se sentir maior e nem melhor. Tudo o que você está vivendo é graça, é misericórdia e é a favor de Deus. Então, se eu fosse você, eu pedia ao Espírito Santo que quebrasse todo o orgulho, toda a soberba, toda a arrogância e te desse humildade e que fizesse de você alguém com coração manso e humilde, porque é assim que um cristão deve ser. Um cristão deve ter um coração manso e humilde, porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós vivemos é favor de Deus, é graça e é misericórdia, e é assim que nós vamos orar. Pai, nos perdoa por toda soberba, por toda arrogância, por todo o orgulho espiritual. Pai, nos perdoa.
nos santifica, nos purifica, Senhor, nos dá um coração manso e humilde, nos dá um coração regenerado, um coração transformado, nos dê essa graça, Pai, nos dê essa compaixão, essa empatia, essa misericórdia, Pai, porque da mesma forma que nós somos alcançados, nós queremos alcançar. Da mesma forma que fomos perdoados, nós queremos perdoar. Da mesma forma que fomos amados, nós queremos amar. Nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso, nos perdoa e nos ajude para que seja verdade essa transformação do nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz amém. Um grande abraço meu, de toda a liderança da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Que Deus abençoe muito a sua vida, te dê uma semana maravilhosa na presença dele. E nós nos vemos amanhã aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.